E quando eu estava ali louvando essa canção, a parte que ela fala que Deus está levantando guerreiro que não tem medo da morte. Você ainda tem medo de abandonar a sua vida? Porque se você tem ainda esse medo, esse temor de deixar tudo, então você não é um nazireu. Nazireu por excelência. Esse é o tempo, essa é a hora. Chegou o momento e é agora. Eu tenho muito temor de falar essa palavra. É tanto que o Senhor me deu um tempo. E eu achava que não era o tempo de falar. Abri agora sem querer a passagem. E quando eu estava hoje à tarde, em oração, achava que estava dormindo, mas não. O Senhor tem essas coisas comigo de falar em sonho, de falar em pensamentos, em tudo. Eu acordo com a voz. E ele me falou que... Lembra de Pedro, que ele andou sobre as águas, sobre a palavra. Pedro disse, sobre a tua palavra eu vou andar. E quando eu estava orando, o Senhor me falou isso. Sobre a palavra dele, não tem como eu dizer, eu acho. Então é por isso que todos aqui que chegaram aqui nesse púlpito estão falando de acordo com a palavra. Então, se você acha que a palavra está mentindo, vou fazer que nem o mestre disse uma vez, rasga ela. Se você tem essa ousadia, rasga a palavra, porque é a palavra que a gente está falando aqui. Então, sobre a palavra, não é o que eu acho, o que eu penso. É. Então, é isso que a gente está fazendo aqui, é falar sobre a palavra. E andar sobre a palavra é andar sobre os fundamentos, sobre os princípios. E é difícil de andar nesse ambiente, né? Porque vai requerer renúncia de nós. Então, se você quer tornar um nazireu por excelência, chegou o momento de abrir mão de você. Porque Deus não quer só os ministrantes que estão vindo aqui. Ele quer todos. Mas nem todos querem se submeter a um processo, a um lugar mais alto nele. A gente quer um ambiente que a pessoa está, mas a gente não quer se submeter ao ambiente para estar. Pode perceber. Quando agora a nossa pastora Janeide uma vez ministrou aqui sobre a mesa. Faz um tempo, mas eu não esqueço. E eu lembro que eu disse assim, poxa, eu queria tanto ser como a Neide. Aí o Senhor me disse, você não quer. Porque você não quer passar pelos processos. Você só quer estar ali e falar. Mas você quer passar pelos processos para estar ali. Aí eu disse, não. E faz muito tempo isso. Acho que foi uns 5 anos atrás. Faz um tempo, né? É porque quando a palavra gera em mim, eu guardo no meu coração. É por isso que ele fala, né? Que a palavra você guarda no coração para não pecar contra ele. Enfim, vamos começar hoje. Hoje eu quero falar um pouco sobre o Deus do ventre. O Deus desse século, que é o nosso eu. Então vamos caminhar um pouco. Abra em Gênesis, capítulo 1. Verso 28. Deus os abençoou e lhe disse, na minha palavra diz assim, sejam férteis e multipliquem-se e encham e subjuguem a terra. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. E é essa palavra que eu quero falar, sejam férteis. Férteis, eu fui pesquisar no... Deu um branco agora. Como é nele? Não, deu um branco. O dicionário. Me deu um branco agora, porque eu estou nervosa, gente. Quer dizer que produz em abundância, ser férteis. Então, Adão, ele andava nesse lugar. Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E no 28 ele fala, né? Sejam férteis, dominem. A gente fala muito de domínio, mas esquece da área de ser fértil e gerar algo para Deus. Só no ambiente de glória que eu consigo gerar algo para Ele. Sem esse ambiente não dá. Então ele gerava algo para Deus, já que Ele é a sua imagem, conforme o que produzia, Ele já mostrava que era o Senhor. Então aquilo que Ele produzia de imediato mostrava quem Ele era na essência. Não sei se vocês estão conseguindo entender. E continuando em Gênesis, pode deixar a Bíblia aberta.
no capítulo 2, a partir do 15 até o 17. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Jardim do Éden. E quando eu estava estudando essa palavra, o Senhor me falou que quando a gente nasce de novo, Ele planta o jardim do Éden em nós. Eu achava que só lá em Adão, né? Que a gente lê a história no jardim do Éden e a gente acha que só Adão teve esse momento prazeroso com Deus. Não. Ele implantou dentro de cada um. Quem nasceu de novo tem um jardim dentro de si. E o jardim do Éden, ele quer dizer paraíso, lugar de delícia e prazer. Então, nesse ambiente, ele é preparado a todos que nascem dele, no Espírito. Dentro do jardim havia a árvore da vida, do bem e do mal. Dentro de nós, percebe que tem duas naturezas. A vida, que é o Espírito, e o bem e o mal, que é a nossa carne. Então, dentro de nós caminha duas naturezas. Da mesma forma que quando Adão estava lá, caminhava no jardim. Então, não se ache menos que Adão. Você tem o jardim dentro de você, amém? E agora está chegando a hora que eu vou falar sobre o ponto onde eu quero chegar, que é o Deus do ventre. Gênesis também, 3. A partir do 5. A gente vai ler bastante hoje a Bíblia, você pode deixar aberto. 3, a partir do 5, Gênesis, fala assim: Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão. Isso é o inimigo falando, tá? E vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folha de figueira para se cobrir. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: aonde está você? E eu quero que essa noite você nem pense quem está do teu lado. É Deus perguntando para todos, até para mim. Aonde está você, Jéssica? Aonde está você, Helena? Aonde está você, Rodrigo? Presta atenção, olha aí a palavra. E ele respondendo: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Eu repeti, eu estou muito nervosa. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldito é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, e o descendente dela, ela ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher lhe declarou: multiplicarei grandemente seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinho e erva daninha, e você terá que se alimentar das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra. Visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupa de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como de nós, conhecendo o bem e o mal.
Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida, e coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus mandou embora do jardim, para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Quando eu estava estudando esse texto, eu fiquei bastante emocionada. A parte que mais me pegou, ele dá várias chances, né? Ele olha para um, aí o outro bota a culpa. Aí ele olha para a outra, é como se ele dissesse assim, deixa eu ver se alguém aqui se diz assim que foi eu que errei. Foi eu. Ele olha para Adão, Adão joga para Deus e diz que foi por causa dele, a mulher que ele deu. Ele olha para Eva, Eva joga para Adão, ou para a serpente. Um joga para o outro, e Deus só ali procurando um. E foi aí que mexeu comigo essa palavra. Deus, ele ainda continua procurando. E eu e você ainda nessa transferência. Ah, por causa de Adão, mas até quando eu vou ficar nessa de Adão? Eu já tenho o entendimento da palavra, eu já sei que foi Adão. Sim, eu vou ficar até quando jogando para ele. E engraçado que por eu estar estudando, a minha filha, meus filhos vivenciam o que eu estou falando. E eu falei, Alice, faz um favor para mim. Ela disse, mas por que Felipe? Eu fui para Felipe veio, por que Alice que não fez nada? Eu fiquei com tanta raiva, que eu fiquei braba com os dois. E já estava vivenciando essa palavra. Porque um joga para o outro, mas somos nós. Está rindo, né? Somos nós. E depois eu fui pedir perdão a ela, porque ela é bem manhosinha, né? Ela me viu braba, ficou logo assustada. Mas eu disse a ela, às vezes o confronto é o amor. Às vezes não, é o amor. Porque a gente está tão acostumado, ela é tão mimadinha, a princesinha da minha vida, que eu só chamo ela assim, que ela está tão acostumada que ela não quer o confronto. E eu disse a ela, mas filha, o confronto é o amor. Você tem que se acostumar e aprender que o confronto também é o amor. Eu estou te confrontando porque eu amo você. Mas a nossa mente ainda é escrava e a gente acha que o confronto não é. Ah, porque não me ama, ó céus, ó vida. Não, gente. Se nesses 3 dias o Senhor está te confortando, o primeiro dia falou muito sobre missão, o pastor falou muito sobre o chamado. Ontem falou muito, muito mesmo sobre finanças. Aliás, foi, né? Trazendo um pouco, falou muito sobre finanças, essa área que mexe muito, que também eu acredito, quando Deus fala muito na Bíblia, em 2 senhores, ele não trata outro senhor a não ser o dinheiro. Percebe? Por isso que a gente precisa mexer nesse. E às vezes é difícil ouvir. A igreja estava silenciosa ontem. Ninguém dizia amém. Silenciosa. Aí só dava para ouvir as crianças. Porque quando a palavra vem, né? Mas é preciso, gente. Isso é o amor dele. Eu acredito que isso é o amor dele. Se Deus está falando a mesma coisa, sempre, ele está ali. É dizendo assim, filho, eu te amo. Eu não quero ver assim, tu assim. Muda esse jeito de viver. Mas a gente acha, não, Deus não me ama. Porque ele só me ama se me botar no colo. Para com isso. Isso é carência. Isso é o amor. Então, nesse ponto aqui voltando aqui para o capítulo 3, há 2 pontos que caímos. E aqui que eu quero falar do Deus do nosso ventre. Percebe que ele fala do paladar e do olhar. O paladar quer dizer onde eu me alimento, né? Daquilo que eu me alimento. E os olhos é a janela da alma, que é onde eu vou ver. É onde me atrai, é aquilo que me atrai e me leva à perdição. Nota que não é o diabo que botou o desejo dentro dela. Ah, foi o diabo. Não foi. Já estava dentro de Eva. Ela foi atraída para a árvore. A curiosidade, sabe? Às vezes a gente tem curiosidade de olhar em lugares que não é para nós olhar. Eu lembro de pastor Cláudio Duarte, que ele disse que estava no hotel uma vez e ele estava assistindo TV, aí começou a passar filmes pornô. E ele foi, mudou de canal e a voz ficou, vai lá, vai lá. Aí ele foi, desligou a TV, ele disse a voz, vai lá, não tinha mais voz. É isso que eu e você tem que fazer.
É fugir da tentação. A gente quer, a gente quer ficar lá olhando. Cai. Qualquer um cai, minha gente. Aí não é super-herói, não. Jesus veio aqui como 100% homem, porque ele resistia à tentação. Porque ele era o tempo todo no Pai. Era em jejum, era quebrantamento, era ele ali buscando o Senhor. E nos dando exemplo que eu e você pode, porque a gente pode dizer assim, Jesus, ele é Deus. Mas ele foi homem também. Vocês acham que ele não teve a tentação dele? Com certeza ele teve. Mas por que ele conseguiu lidar com isso? Porque ele buscava o Pai. Percebe que quando tinha algum conflito, que só mexia em sentimentos, ele saía daquele ambiente e ia para a oração. Jesus. Eu e você, quando está com conflito, aí fala o quê? A gente precisa buscar esse ambiente de glória. Não depende só de nós. Então, a primeira desconexão foi os olhos e o paladar. E agora de começar a se alimentar do próprio ventre. Começar a se alimentar daquilo que o Senhor não oferecia mais a eles. Abra em 2 Timóteo. 2 Timóteo 3, 2. Eu quero ler na nova versão tradicional, porque ela fala no que eu quero falar, de amante de si mesmo. 2 Timóteo 3, a partir do 2. Só o 2. Ó, diz assim, porque as pessoas... Estou falando da nova versão de hoje. Porque as pessoas só amarão a si mesma e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas. Zombarão de Deus, desobedecerão aos seus pais, serão ingratas e profanas. Você consegue ver algo aqui nessa palavra? Hoje. Amantes de si mesmo é o Deus do ventre, é o eu. A profeta falou muito disso quinta, ela falou ontem, quando ela estava aqui. Eu disse até a minha mãe, ela não estava orando, ela estava na ministração, se você perceber. Ela fala muito do Deus do ventre. Percebe? Que serão amantes de si mesmo. Diz que nos últimos dias, estamos vivendo os últimos dias. E amante de si mesmo é aquele que só pensa em si. É eu. E vai inchando, não leva nada para ninguém, né? E a segunda ruptura foi se esconder da presença. É ele dizendo assim para nós: você comeu do fruto que eu te avisei que te mataria. Percebe que Deus, ele colocou ele dentro do jardim, mas ele disse: filho, aqui é com minhas palavras, tá? Tem todas as árvores aqui para você. Só não pega nessa árvore. De resto, tu faz o que tu quiser, é teu. Eu criei para você esse ambiente. E Adão caiu justamente no que ele disse que para ele não mexer. Como eu e você cai, né? Aí ele dizendo para ele: você comeu do fruto que eu te avisei que te mataria. Eu te disse, você vai morrer. Aí eu acho assim, que quando Eva comeu, isso é meu achismo, tá? Que quando Eva comeu, Adão fez, ela não morreu, então... Estou brincando, gente. Ela não morreu, então vou comer também, já que não morreu. Isso é só uma brincadeira, tá? Até porque eu acredito que ele comeu porque não tinha vida dela sem ele. Eles eram um. Não eram dois, eram um só. É tão forte a criação que eu estou estudando Gênesis. Eu aconselho a vocês a estudar, é maravilhoso. Que quando ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ele cria o homem com a imagem dele. Depois percebe, viu agora, não sei porquê, que quando Deus vai tirar de Adão a costela para criar Eva, é dizendo assim: eu tirei você daqui, Adão. Agora eu vou tirar algo dentro de você, porque nesse ambiente que eu estou, você gera algo para mim. Pegou? Só nesse ambiente dele que eu consigo gerar algo para ele. Eva não foi feita para Adão. Eva foi feita para o Abba. E o Senhor permitiu ali, mostrando a ele que ele era capaz de produzir aquilo que Deus produzia, porque ele é a imagem e semelhança dele. E nesse ambiente, eu e você consegue gerar algo para ele. Por isso que ele falou, sejam férteis.
Nesse ambiente de glória você consegue gerar algo para Deus. Sem esse ambiente, a gente não gera filhos, a gente gera filhos ilegítimos. Que eu até fiquei encucada com a história de Oséias, né? Já até falei na última ministração sobre Oséias, eu gosto muito dessa história, que fala que ele casou com a prostituta. E ele, quando tem filhos, Deus manda ele casar com a prostituta e ele tem 3 filhos com a prostituta. E quando ele tem filhos, Deus diz que são filhos ilegítimos. Aí eu fiquei com isso na mente. Como assim? Mas se foi gerado na aliança, ele casou, ele pegou a mulher, mas ela era uma prostituta, ela se prostituía com outros deuses. Não foi Deus que deu aqueles filhos, não foi gerado na aliança com Deus. Vocês estão conseguindo entender? Então, você pode estar achando que está gerando algo para Deus e não está. E a palavra que eu vou falar agora é bem... Tem até temor. Às vezes a noiva, ela está disfarçada de prostituta e você acha que é a noiva. Não se relaciona com a noiva, se relaciona com o noivo. É o noivo que vai te dar as direções. É o noivo que vai te dizer o que fazer. É sobre ele, não tem a ver com nós, não tem. É muito bom ouvir a palavra vinda do outro. Mas quando é ele que te dá a palavra, é outra coisa. Não é que seja, eu agora não vou mais me relacionar com meus irmãos. Para, eu vou precisar de vocês. Se eu não caminhar com vocês, eu não vou ser igreja. Eu sou só igreja quando eu estou com vocês. Mas eu preciso desse momento indivíduo para depois eu ter um momento coletivo. Porque se eu tiver um momento coletivo sem um indivíduo, o que é que eu vou passar para vocês? Vou passar a minha alma. Aquilo que eu recebi dos traumas. Pode perceber. Que manifesta de vez em quando a nossa natureza caída. Por que será? Então ele perguntou, quando eu estava lendo, né? Aonde está você? No nosso compromisso. Aí eu te pergunto, quem aqui tem se comprometido quando ele pergunta, aonde está você? Aí você diz, mas eu não estou ouvindo ele. Será que não é porque você está ouvindo outras coisas que não é ele? Será que é porque você não obedece, que ele já te pediu para fazer e você não faz, ou você quer ouvir de novo? Deus falou uma vez só com Noé. Foram 500 anos, não foi para fazer a arca de Noé. Uma vez Deus falou com Noé. Deus não ficou, Noé, faz a arca, vai chover, vai ter um dilúvio, faz a arca. Não, ele falou uma vez. Uma vez. Eu acho que eu e você tem que estar ouvindo direto, porque a gente, senão a gente não acredita. A incredulidade. Se o Senhor não, se não mandar alguém, um irmão, dizer que é, senão eu não acredito, Senhor. A falta de fé em nós. Sabe o que é que acontece? A palavra fala isso. Que muitos do amor vai esfriar por causa da iniquidade. E a gente vai se distraindo com a iniquidade em vez de estar no amor. Eu e você fica se distraindo com a iniquidade. Pandemia, acontecendo não sei o quê. Eita, vai ter o terremoto. E eu e você, em vez de estar lá na presença. E a gente preocupado com o que vai acontecer no amanhã. E Deus dizendo, onde tu estás? Eu continuo aqui, no mesmo lugar de compromisso. Sabe por quê? Olha, nesse primeiro dia de primícia, aqui, na rompida do ano, eu me comprometi com o meu Senhor e disse a Ele que queria mais dele. Eu acho que todo mundo fala isso, né? Na rompida do ano, a gente fica muito emocionado, né? Que é Ele, que é a presença. E Ele agarra tudo aquilo, viu? Tudo aquilo que você falou, mesmo na emoção. Eu quero mais de Ti, Senhor, eu quero mais de Ti. E quando, primeira vez que eu fui testar, de buscar essa primícia, não foi aqui, no primeiro dia de primícia de culto, foi na minha casa, foi no meu quarto, foi no meu secreto. Ele veio. E eu me acabei. Sabe por que eu me acabei? Porque eu disse assim, Senhor, eu não tenho compromisso. Eu digo a você uma coisa, eu faço outra. Mas tu veio. Porque ele disse, eu nunca vou te abandonar, eu estarei com você todo o tempo. E eu chamei, ele veio. Ele está comigo sempre, mas eu estou dando um exemplo.
Porque às vezes a gente não escuta, mas ele continua lá, ele continua no ambiente. Se você buscou, levantou um altar para Deus, ele continua lá. E eu caí. No primeiro dia de primícia, eu disse, Senhor, no meu lugar secreto, não teve a ver com aqui. Eu disse, eu nem me comprometo com o Senhor, mas o Senhor se compromete, porque mesmo eu sendo infiel, Ele continua sendo fiel. E eu nem mereço. Aí eu comecei a entrar na vítima. Oxe, a vítima baixou, que eu fiquei dizendo, Senhor, eu não mereço, eu não mereço. E a glória veio invadir o meu quarto, e eu dizendo que eu não merecia. Mas é porque eu não mereço que Ele vem. Então, para de estar dizendo que tu não merece. Que é por causa de você que Ele está aqui. Porque eu estava aí no louvor e Ele me disse isso. É por causa de todos aqui que Ele está aqui. Não tem a ver com um só. Porque a Amanda está ministrando. Porque o Judarlan orou e estava louvando. Ele vem por causa do coração quebrantado. Porque um coração dentro de você, lá no fundo, quer a presença. E é por causa disso que Ele vem. Porque Ele ama um filho que tem sede e fome por Ele. Ele não resiste a um filho que clama com fome e sede dele. Como disse a canção. Ele não resiste. Então chora no teu lugar, esquece quem estiver no teu lado, em casa. Porque eu em casa eu esqueço que eu sou eu. Eu me jogo literalmente. E às vezes eu fico até em oração para os meninos não aparecer. Porque eu me jogo. Eu acredito que é o lugar de intimidade de você com o Senhor. Nunca deve ser postado, porque é terrível. Não é? Gente chorando é feio, minha gente. Meu Deus. E eu me jogo de um jeito que eu não estou nem aí. Aí, essa semana eu estava assim, jogada, e eu disse, Senhor, que ninguém apareça em nome de Jesus. E glória a Deus, ninguém apareceu, porque toda vez aparece, parece uma coisa, né? Fiquei sozinha na sala, eu e eles, me joguei. Joguei, linda. Acho que a gente precisa de um momento como esse, sabe? Às vezes a gente quer ouvir Ele. A gente quer que Ele venha, e Ele continua lá. E Ele só quer que você faça isso. Dizer assim, eu preciso de você, sem você eu não consigo ser. Então, esses primeiros dias de primícia, entrega a tua vida para Ele. Diz assim, é impossível viver sem a tua presença. Eu tentei, Senhor, eu tentei andar sozinha e eu quebrei a cara. Não dá para viver sozinha mais. Faz esse teste. Você não vai ser encharcado com a glória dEle. Porque às vezes você não vai ter nada para falar, mas só de você estar ali, só de você dizer assim, eu só quero só a tua presença, mais nada. Eu não preciso falar nada, eu só quero estar aqui. Então, todos os dias eu estou aqui. E por que você se esconde? Essa pergunta é para mim também. Muitos de nós têm colocado as folhas no lugar da vergonha. Porque quando eles estavam nus, eles colocaram folhas. E teve uma vez que a Zira falou aqui que eles colocaram a folha, mas ele foi e matou um... Como é o nome? Um cordeiro. E quem é o cordeiro? Para cobrir a nossa vergonha. Quem foi que foi morto por nós? Foi eu que morri por vocês? Eu fui para a cruz e morri para vocês? Para salvar vocês? Quem foi para a cruz? Foi Ele. Foi Jesus que foi para a cruz. E morreu por causa de mim e você. Ele sabia que a gente não merecia. Tenho certeza que ele sabia. E mesmo assim, ele se entregou e se doou. Então, para de se achar pequena. Ah, porque meu pai não me quis, minha mãe não me quis. E Deus te quis e te ama e te aceita do jeito que você é. Porque às vezes a gente está nesse lugar de murmuração, de vítima. Ah, meu pai não me quis. Minha mãe também. Eu fui rejeitada. E até quando tu vai andar nessa rejeição? Deus já te curou da rejeição, Deus já te tratou e tu ainda continua nessa. Botando culpa nos teus pais. Sabe por que tu ainda não consegue achar a paternidade de Deus? Porque você transfere a responsabilidade sua para eles, para seus pais.
Por isso que você não consegue ver ele como um pai. Porque você só consegue ver Deus como um pai quando você perdoa seus pais. Quando você vê assim, que você também é miserável e seu pai também era. E até ele também merecia. Porque quando eu comecei a caminhar assim e ver que meus pais, vou falar dele que ele foi mal ausente. E eu estou falando paternidade porque eu não sei. Mas quando eu comecei a ver que meu pai era ausente, e eu transferia muito, minha mãe lembra, ela fala disso até hoje. Eu falava com ódio dele, que eu esperava. Ele dizia assim, ó, quando ele se separou da minha mãe, eu acho que eu tinha uns 18, 9 anos, e ele disse que todo fim de semana ia buscar eu e meu irmão, para a gente passear com ele, né, ter esse momento de pai com ele. Ele nunca foi. Nunca. Aí se encontra eu lá na porta, esperando meu pai chegar. Todo fim de semana eu estava lá naquela porta, esperando ele chegar. Cadê ele? Cadê meu pai? Aí entra aí a murmuração. Meu pai não me ama, nananã. Passou ano, e o que me dava mais raiva é que eu tinha um padrasto, e ele jogava isso na minha cara. Aí é que eu ficava com mais raiva ainda do meu pai terreno. Dele, do meu pai terreno, de todo mundo. Eu queria que o mundo se explodisse. Eu tinha ódio de homem. Tanto que eu tive muita dificuldade de chegar perto de homem. Foi muito chão para eu chegar perto. Eu consegui chegar perto de um homem, foi através de uma referência na minha vida, que foi meu pastor. Pasme. Mas foi. Então, às vezes a gente diz, eu não tenho referência. Deus sempre coloca alguém. Sempre. E através disso, gente, eu falo agora, eu estou curada por ele. Agora eu entendo ele. Quando eu falo de algo do meu coração, meu pai fala dele para mim, eu fico. Agora eu entendo o porquê de tantas dores. Porque antes de você querer culpar teu pai ou tua mãe do que eles fizeram, escuta a história deles. E percebe que eu estou repetindo a palavra que eu falei na conferência? Por que será que eu estou repetindo essa palavra? Eu não sei. Mas eu acredito que o Senhor sabe. Eu acredito que alguém aqui tem problema paterno e Deus quer resolver hoje. Perdoa, solta teu pai. Libera. Solta tua mãe. Eu falo muito de pai, né? Mas também tem muitas pessoas com problema com mãe. Também já tive problema com mãe. O meu foi mais eu também. Problema mais comigo. E até quando eu vou ficar? Foi minha mãe, foi meu pai. Ó céus, ó vida. Se eu quero ter esse ambiente com o Senhor, eu vou precisar soltar meus pais. Se eu digo assim, Senhor, eu quero te ver como pai. Então, filha, chegou a hora de tu liberar teus pais. Solta eles. Porque eles também são meus filhos. Eu sei que você tem raiva. Eu sei que o que você quer agir é na sua justiça. Mas a sua justiça é como trapo de imundícia, a palavra fala. A justiça dele não. Percebe que eu e você nem merecia estar aqui. Eu principalmente que estou aqui falando. Mas a graça dele me alcançou. E é por causa dele que eu estou aqui. Eu sei que não é fácil soltar. Porque a gente caminha, sabem que a gente caminha em traumas. A gente caminha com mazelas do passado. A pastora falou isso a mim uma vez, eu guardei. Que eu caminhava... ela falou isso uma frase, eu peguei para mim. Percebe que quando você caminha... Que ela agora é pastora psicanalista, né? Ela está fugindo. Aí quando você caminha, não é... Eu percebi, olhando para mim, eu disse assim, meu Deus, quando eu caminho, não é a Amanda adulta, é a Amanda criança ainda. Eu preciso soltar essa Amanda. Eu fiquei com tanta raiva quando eu comecei a enxergar a Amanda criança, que eu queria matar essa Amanda. E o Senhor disse a mim, você não tem que matar não, você tem que soltar ela. Libera essa criança. E pode perceber nos teus relacionamentos, quem é você se relacionando? Percebe que é a tua infância lá. Pode perceber. Quando você está se relacionando, quando você está conversando,
manifesta algo dentro de você de lá atrás. Pode perceber, repara. Se você teve algum problema com seus pais, com sua mãe, você vai lidar de cara com alguém, alguma figura de autoridade, vai manifestar a criança aqui mal resolvida. Coitada da autoridade. Vou compartilhar algo com vocês que para alguns é besteira, mas não é. Eu fui comprar uma porta. Alguns já sabem no GC. Quem me atendeu foi uma mulher. Ali, naquele momento, ela era uma autoridade. Amém? Vocês estão conseguindo me ouvir? Ali, ela era uma autoridade, não era? Quando eu fui comprar a porta, ela disse a mim, você está fora da casa. Abre a porta. Na minha mente, eu estava... Aliás, ela falando, eu estava fora, mas na minha mente, eu estava dentro da casa. Vocês acreditam que a insubmissão era tanta que eu estava dentro. E eu não percebi isso quando eu cheguei em casa. Meu marido disse, você comprou a porta errada. Eu não comprei, não, fiquei logo com raiva. Eu não comprei. Aí o Espírito Santo me lembrou, lembra? Quando aquela mulher falou, ela ali era uma autoridade. Ela disse, você está fora da casa. Abre a porta. Você, na sua mente, você disse assim, eu estou dentro da casa, eu vou abrir a porta. E você comprou a porta errada. Olha aí o nível de insubmissão. Qual era o meu problema ali? Com a mulher? Não, tinha problema com a minha mãe. Revelou ali. Problema com a mãe. Uma figura autoridade mulher ali se revelou em mim, submissão. E eu já vi acho que foi um tipo TikTok, uma besteirinha assim. A menina, o pai dizendo, sente. Ela disse, eu estou sentada, mas na minha mente eu estou em pé. Essa menina obedeceu? Igual a mim. Foi igualzinho a mim. Igualzinho. Manifestou o problema que eu tinha com a minha mãe. Revelou na hora. Então, às vezes, aqui, os discipuladores ficam em cima de você, você acha eles até chato. Aí você, às vezes, fala, ai, tá lá no meu juízo, você se resolveu? Você fez alguma coisa? Um exemplo, tá? Estou falando de mim. Aí a pastora vem, né? Você conseguiu se resolver, filha? Você fez alguma coisa? Ai, de novo essa pastora no meu juízo. É com a pastora que eu estou com problema? É algo mal resolvido dentro de mim com a minha mãe e eu transfiro para a pastora. Eu não me ajustei, não me resolvi, eu estou mal resolvida e não consigo. Manifesta. Aí tem que os pastores estar em... Não, gente, chegou, parou, ainda bem que o pastor tirou isso, né? Parou esse tempo desse negócio de estar... tá em cima de vocês e... Pode ver que eles deixam a gente bem à vontade. Se eu ficar pensando, o pastor nem liga para mim. Poxa, vou sair dessa igreja. Enfim, eu não sei porque eu entrei na paternidade, mas eu quero finalizar com essa passagem de Juízes. Abra aí, Juízes. Juízes 13. Dá-lhe nela. Então, Juízes 13, a partir do 2 até o 14. Eu vou ler para ser breve. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha uma mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse, você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher foi contar tudo a seu marido. O homem de Deus veio falar comigo, era como um anjo de Deus, de aparência impressionante. Não lhe perguntei de onde tinha vindo, e ele não me disse o seu nome. Mas ele me assegurou, você engravidará e dará à luz um filho. Todavia não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus,
desde o nascimento até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviasse volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Deus ouviu a oração de Manoá e o anjo de Deus veio novamente falar com a mulher. Quando ela estava sentada no campo, Manoá, seu marido, não estava com ela, mas ela foi correndo contar ao marido: o homem que me apareceu outro dia está aqui. Manoá levantou e seguiu a mulher. Quando se aproximou do homem, perguntou: foste tu que falaste com a minha mulher? Sim, disse ele. Quando as suas palavras se cumprirem, Manoá perguntou: como devemos criar o menino? O que ele deverá fazer? O anjo do Senhor respondeu: sua mulher terá que seguir tudo o que eu ordenei a você. Ela não poderá comer nenhum produto da videira, nem vinho ou bebida fermentada, nem comer nada impuro. Terá que obedecer a tudo que ordenei a você. Lembra da canção, né, que a gente louvou? O Nazireu. E é sobre isso aqui que eu quero para finalizar. Deus tem levantado pessoas improváveis para carregar o Nazireu. Mulher na Bíblia simboliza a igreja. Percebe aqui que a mulher ela era estéril. E lembra no começo que eu falei de fertilidade? Como é que alguém estéril vai gerar algo? Para mim ela é improvável. Deus tem levantado nessa nação homens e mulheres improváveis. Que sabe o que as pessoas diziam? Qual foi o lugar que Jesus veio? Agora deu um branco. Que as pessoas disseram, veio de... Quem falou? Pode falar mais alto. Veio de Nazaré, não presta para nada, né? Veio de Nazaré, um lugar improvável. Essa mulher aqui era uma mulher improvável. E ela carregou um nazireu no ventre. Deus vai levantar nessa nação mulheres improváveis que vai carregar, que as pessoas vão dizer: mas essa menina não veio do engenho? Vou dar um exemplo. Essa menina veio da bomba. Essa menina veio de Casa Amarela. Lá não tem ninguém que preste. É, veio da torre. Sou da torre. Essa menina veio da torre, da Paraíba, de Rio Doce. Aquele lugar ali não tem ninguém que preste. E é nesse lugar que Deus vai levantar essas pessoas. Da torre ficou marcado. Para de olhar quem está do teu lado e pensar isso, irmão. Isso é ser tão pequeno a gente pensar isso. Essa pessoa veio de sei da onde. E não é de Nazireu, né? O rei das nações e o cara falando isso. Foi tanta incredulidade que Deus nem conseguiu manifestar a glória dele ali. Foi poucos milagres que foram alcançados por causa da incredulidade. Pensa aí que a nossa fé precisa aumentar nesses dias. Porque se vir um milagre, a gente tem medo. Parece que a gente não acredita mais no sobrenatural. Eu vi um anjo, misericórdia, está repreendido. Eu repreendi já um anjo. Eu vi. Pode dizer que eu sou doida mesmo. Por ele eu sou louca. E eu já vi. Estava a Beli lá cuidando de Dora. Eu não sabia, estava limpando a igreja. E depois eu fui lá para dentro, a igreja ainda era ali. Do nada, eu bebendo água, uma luz. Uma luz não, gente. É como uma cristalina, o anjo que me apareceu. Toda água, cheio de cristal. E eu, um temor, e eu disse, está repreendido, sair daqui. Eu saí logo de perto. Aí o Espírito Santo disse a mim, você repreende Deus? Aí ali eu entendi. Aí quando eu vou para lá onde Isabelle está, ela disse a mim, não, porque estava 2 anos, bem natural, Belle. Tinha 2 anjos aqui agora comigo, Isadora. Eu, por isso que eles foram lá. Agorinha lá onde eu estava bebendo água. A incredulidade, quase que eu perdi essa unção. Depois disso que eu disse, agora aparece sim, aparece. Agora eu comecei a ver e parei de ter medo. Eu ficava repreendendo Deus. Mas parece que não acredita mais no sobrenatural. Alguém foi curado. Misericórdia. Vocês não acreditam mais no sobrenatural? Às vezes, gente,
É doença mesmo, tem que cuidar, tem que ir para o hospital. Mas às vezes é enfermidade, você não acredita e nem ora. Coloca a mão na cabeça, expulsa e sai. Não acredita mais no sobrenatural. Não sei porque eu estou falando, mas enfim. Nesse tempo, por isso que eu tinha temor de falar essa palavra, eu quero encerrar. Como disse essa canção, eu quero louvar mais uma vez com vocês. Que Deus vai levantar Nazireu. E Deus vai querer. Percebe que Manoá, a mulher dele, ela era estéril, ok. Deus contou com ela para gerar algo para ele. Uma mulher improvável, que é a igreja. Percebe? E Deus está contando comigo e você. Talvez você seja algo que está gerando. Ou talvez você seja o Nazireu. Pasme, que você, se você é a pessoa que está gerando algo para Deus, você não pode comer de tudo. Você não pode se alimentar de todos os seus prazeres e do seu ventre. Você tem que começar a abrir mão. Porque ela fala que o Nazireu que vai ser levantado, ele é guerreiro. E aí, o Senhor está me lembrando agora, que quando eu estava aí, a palavra que ele me disse que foi, quando ele morreu, vamos ler. Lá em Juízes ainda. Quando ele morreu, foi onde ele conseguiu matar mais filisteu. A morte dele trouxe... Pensa aí, vamos ler. Juízes 13. Eu acho que é mais na frente. Vou procurar aqui para dizer a vocês. Na morte de Sansão. Aqui, já achei. Juízes 16, 30. Ele falou que morra eu com os filisteus. Em seguida, eles a empurrou com toda a força. Ele pegou as colunas. As colunas ele pegou. Ele ficou entre as colunas e arrancou. E morreu junto com ele, né? Os filisteus. Muitas pessoas falam do talento dele, que ele morreu com talento. Mas hoje eu quero falar sobre isso. De morrer para os nossos desejos, da nossa vontade. Em seguida, ele empurrou com toda a força o templo, desabou sobre os líderes, sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte... Preste atenção nessa palavra. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homem do que em toda a sua vida. Quer matar o gigante, os filisteus, que são demônios? Morre para a tua vontade. Morre para o teu eu. O gigante, porque às vezes a gente fala demônio, às vezes é eu. É o meu sentimento. É as minhas carências. É ou não é? Quer matar... Você quer viver... Ele fala aqui, ó, que ele matou muito mais na morte do que na vida. E ele foi na coluna, ele foi... Eu acredito que é... A coluna é onde que derruba, né? Então, se ele foi na coluna, ele foi no cabeça. Espera aí que eu quero ver um lugar aqui para derrubar isso aqui. O que é que está te derrubando para tu não ir para a presença? Você avalia hoje. O que é que te faz não ter o compromisso com ele? Você consegue se comprometer, porque aquilo que eu me comprometo no físico já está refletindo o que já está no espírito. Se eu não tenho compromisso com as pessoas, é porque eu não tenho com o meu Senhor. Porque aquilo que é aqui já está manifestado no reino. Eu achava assim, na minha mente, né? Eu dizia, não, primeiro é o físico, porque eu estou vendo o físico, então eu achava que primeiro era o físico revelado. Não, já está lá no espírito. Deus está te mostrando no físico, mas o espírito já está. Então, quer matar o gigante? Não é teu marido, não é tua esposa, não é teus filhos. É você. Porque quando eu estava estudando, quando ele disse assim, onde está você? Eu me escondi porque eu tive medo. Aí Deus vai para Adão. Poxa, Adão. Minhas palavras, tá? Poxa, Adão. Eu te disse, pô, que tu não era para tu comer a árvore do bem e do mal. Te avisei, cara. Aí, Adão. Mas foi a mulher que tu me deu. E Deus olhando para... Eu acredito que Deus estava dizendo assim. Eu quero achar um aqui que vai dizer que foi eu. Nenhum. Nenhum disse assim, sou eu. E pode perceber, tanto para a crítica como para o bem. Até para o lado bom, você também não vai. Você não vai. Deus te chama, tu faz. Eu não. Porque o Senhor. Misericórdia, está repreendido.
até para o bem. Era para a gente dizer, eis-me aqui, que honra eu vou te servir. Aí faz, Deus me livre, está repreendido. Se não é Deus, não é coisa. E Deus só um. Abraão fala, né? Pô, Deus, se tiver um justo, salva ele, pô. Abraão, intercessor. Emocionado, igual a gente. Se tiver um, salva. Vocês acham que Deus não queria salvar aquele povo? Claro que ele queria salvar. Tenho certeza que ele queria salvar aquele povo. O povo que não queria ser salvo. Então, para de culpar Deus. É você mesmo que não quer ser salvo. Não é ele. Ele quer a tua vida faz tempo. Ele quer que você abra a mão. E você que não quer. Levanta aí comigo. Vamos louvar essa canção. Cadê Derlan? Eita, Derlan. Preste atenção nessa canção. Vamos louvar. Mesmo que você não conheça, mas só preste atenção na letra. Diante de todos esses dias que você foi ministrado, o que você vai levar, o que você vai vivenciar dentro de você, no seu lar, primeiro no seu lar. Fecha teus olhos e diz assim, Senhor, é eu, não é meu marido, não é minha esposa.